Alô, torcida rubro-negra! A maior torcida do Norte e Nordeste do Brasil e do mundo! Sejam muito bem-vindos a mais um Covilcast, o podcast do Covil dos Leões. Hoje, dia 25 de junho de 2020, você é o nosso convidado para debater com a gente, escutar as melhores opiniões da bancada, curtir e compartilhar também esse podcast onde você puder para nos ajudar, né? E lembre, viu? Onde tem rede social, tem Esportando Geral, viu? Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e agora nas principais plataformas de streaming de podcast que existem por aí. Beleza? Primeiro, queria mandar um grande abraço a todos os nossos ouvintes, né? E nossos queridos membros do nosso grupo do WhatsApp, os seletos, né? Um abraço a todos os nossos seguidores nas nossas redes sociais. Então, eu queria convidar vocês para ficarem de olho no nosso Instagram, que vai ter muita novidade bacana por aí. E agora, vamos dar um alô para essa bancada top de verdade, né? E eu vou começar o alô de hoje com ele, o homem que fala todas as verdades, doa quem doer, o inabalável Jorge Rafael. Fala, Jorge! Boa noite, rapaziada. Tudo certinho com vocês? Vamos aqui mais uma vez, né, se juntar para conversar um pouquinho sobre o nosso esporte. E logo aí, provavelmente estaremos entrando em campo para nossa alegria, né? E agora mandar aquele nosso alô para ele, o nosso mini-min, o nosso mini-craque, Paulo Moneta. Fala, Paulinho! Fala, galera. Fala, Rubão, ouvintes também. Rapaz, eu vou confessar a vocês, hoje eu só vim pra ver Edmar passar a foice na garganta de Thalisson. Tô arretado com aquele bicho, sai aqui, irmão. Que beleza, Paulinho, é isso aí. E agora, gente, vamos dar um alô pra ele, que foi sensação no último podcast, todo mundo gostou da chamada, hein? Ele que lá em 1987, com o Sport levantando a taça, já era um menino grande, já era um adulto. Meu querido idoso, George Alexandre Quirino! Boa noite, galera, boa noite a todos, rapaziada do WhatsApp, aquele abraço. Vamos lá falar do nosso leão, né, mais uma vez. Coisa boa, coisa maravilhosa. E agora ele, hein? Que é por último, mas não menos importante, o nosso queridíssimo Edmar Sampaio, o ceifador! Boa noite, gente. Mais um podcast do Covil pelos Esportando Geral. Com certeza essa galera deve estar seguindo a gente aí já faz um tempo. Muita gente vai entrar depois das surpresas que eles vão ver aí no Instagram. Quem sabe vão fazer o podcast do Covil, o podcast mais ouvido nas redes sociais. Eita, Edmar, que maravilha, hein? Que maravilha! Caprichoso como sempre, Rubão. Não, Edmar é uma coisa que... Ele é uma flor, mas também ao mesmo tempo é um serrote, meu amigo. Ele é incrível. Olha, ele é o único que mete um efeito sonoro na resenha. É verdade. O cara é um craque, pô. É o craque do time. E eu, Rubão Borges, sou aqui o anfitrião de vocês aí. Peço que vocês agora se acomodem. Você aí que está no trânsito, às vezes está aquele trânsito, né? E você bota o podcast do Covil pra ouvir, que é bem bacana. Então, um abraço para todos vocês aí. E vamos para o nosso primeiro tema da pauta. Pessoal, queria falar com vocês um pouquinho, saber a opinião de vocês, né, em relação a essa penhora da sede aí, né, que a gente teve essa notícia agora no meio de semana. Queria saber de vocês o que é que vocês acham disso e até onde isso vai influenciar, né, no nosso clube. Vamos lá, falando dessa penhora, primeiro que eu acho que em termos jurídicos não tinha o que fazer, certo? A única garantia que a gente tem hoje para um processo é justamente patrimônio. A gente não tem recurso, hoje a gente não tem recursos a receber, por mais que a gente espere e aguarde, por exemplo, esses valores vindo da CBF, mas isso não é garantido para você colocar isso numa ação judicial, é colocar na conta de quem realmente recorreu a esse recurso com um ex-dirigente, isso lá em 2018, né? Uma quantia aí que um pouco mais de 3 milhões, responsabilizar e tentar evitar isso para o futuro, né? Eu acho que a gente tem na história do esporte, eu não digo nem na história, vamos ser injustos não, mas da época que George acompanha futebol até hoje. Eita, então tá certo.
A gente tem aí, rapaz, alguns momentos em que dirigentes emprestam dinheiro para o clube. E aí essa retirada ou é via judicial, e aí o retorno é muito maior do que o valor que foi realmente empregado na instituição, ou é retirado de uma maneira que você não sabe nem quanto saiu, não sabe nem quanto entrou, não entra em balanço, não entra em nada. Infelizmente, né? É esse amadorismo que a gente vem falando desde o Covil, né? Quando a gente fazia presencial, quando se podia fazer presencial, né? A gente já falava isso. Enquanto a gente não começar a trabalhar de uma maneira profissional, a gente vai ficar sempre à margem de situações como essa. E aí, quando vem num momento ruim financeiramente para o clube, aí é que o estrago é maior. Você vê, o Sport tem hoje as quadras e uma parte da arquibancada penhorada para se pagar uma dívida com um dirigente, porque não se tinha dinheiro na época para pagar uma folha salarial. É uma coisa errada em cima da outra. Aí termina estourando, às vezes, numa gestão que não tem nada a ver, mas tem que arcar porque está gerindo, né? Então tem que tomar uma providência mesmo. Mas eu não vejo nada de anormal nisso, não. A gente está, infelizmente, se dispondo à justiça com o que tem. Hoje a gente não tem nenhum tipo de verba, a gente tem patrimônio. Então é o que foi. É porque nos últimos anos, Edmar, isso foi raro, né? Mas antigamente a gente escutava muito isso. A piscina foi penhorada, a quadra de tênis foi penhorada. Né? Então fazia tempo que a gente não escutava essas notícias, né, no esporte. Infelizmente voltaram à tona. Então, e aí como fazia tempo que a gente não tinha essas notícias, né, de penhora de alguma parte estrutural do clube, a gente fica abismado novamente, né? Mas eu lembro que na época, em 2001, por exemplo, que a gente teve aquele processo com o Luciano Bivar, né? Então, naquela época a gente sofreu muito, né? Essas questões de penhora. E normalmente o problema ele acontece com um ano, né? Mas a rebordosa todinha só acontece 2, 3 anos depois, né? Então Milton Bivar está pagando agora um pátio que não é dele. E olha que Milton Bivar já está no último ano de gestão dele, segundo ano já, né? Como o Edmar falou, quando a gente não tiver uma gestão profissional, a gente vai sofrer muito. E isso aí é em todos os aspectos, né? No aspecto financeiro, no aspecto administrativo, no aspecto esportivo, né? Como marca também. Eu fico imaginando se a gente tivesse tido um gestor competente nos últimos 4 ou 5 anos, né? Que soubesse fazer produtivo com o dinheiro que o esporte recebeu. Será que a gente não estaria num patamar hoje próximo do Atlético Paranaense? Digo até um exemplo próximo da gente aqui. Hoje o Bahia, que é um exemplo de gestão. Maravilha, Rafa. É isso mesmo. George, vamos ouvir tua opinião agora sobre isso. Quem dormiu agora foi George. George? George já era. Tá escutando até o ronquinho no fundo, pô? Assim, o que a gente tá tendo aí no nosso clube é um reflexo de gestões aí desastrosas, né? Inclusive essa última gestão aí não vou nem citar o nome para não dar azar, mais azar ao esporte, mas isso é um reflexo de amadorismo, enfim, de você não gerir o clube como uma empresa. Torcer aí para que o Milton Bivar consiga tirar leite de pedra, né? Como ele já vem fazendo, né, George? É o que ele consiga fazer mais, né, cara? Assim, eu sei que o horizonte aí é meio nebuloso, mas vamos torcer para que as coisas melhorem, né? Essa penhora de sede aí, Rubão, eu não acredito que vá dar em nada, não, porque todo ano, né, o meu Náutico vem aí com essa história de penhora de sede e nunca dá em nada, pô. Se fosse desse jeito, o Náutico não tinha nem o gramado mais, né? Que já tá tudo penhorado. O detalhe do Náutico, a sede do Náutico é patrimônio, é diferente, certo? Isso. É bem diferente, certo? O Náutico coloca a sede como aval, Tombado, mas é tombado, é outra situação. A gente não pode se comparar a eles em nenhum momento, por favor, velho. É bom nem tocar nesses times de muito longe, porque senão atrai, e quando atrai o bicho pega. Olha, mas o que eu soube é o seguinte, o Náutico não tem troféu porque penhoraram tudinho já. Eu me defendo. Troféu. O que seria de ideal pro esporte aí, hoje, nesse elenco, pra gente botar um time em campo? Então, Paulinho, sobre formação, né,
vai ser positivo para o esporte ter um técnico nesse momento já assim, considerado técnico, né, sem ser interino, como Daniel Paulista, porque ele vai tentar meio que dar a cara dele ao elenco. Para a Série A, bicho, eu ainda acho que falta muita coisa. Eu acho que com esse time que a gente tá aí, a gente vai brigar para não cair. Dói falar isso, mas é o que a gente vê, que os ventos mudem, mas com esse elenco aí, essa minha visão de torcedor, né, visão não tão técnica como os meninos têm, mas uma visão de torcedor, sabe? Mas eu acho que esse elenco ainda a gente precisava melhorar ele muito pra gente ficar no meio da tabela ali. Com esse aí, cara, é brigar pra não cair. Rapaz, eu acho que se a gente brigar, eu acho que eu já fico feliz. Porque quando fala brigar pra não cair, eu entendo que é tipo chegar assim nas últimas rodadas com chance, uma condição boa de chegar pra tentar ficar, né? Do jeito que tá, eu não vejo muito essa chance não de brigar não, viu? Mas assim, uma coisa que me deixa com a esperança, né? Nem otimista, mas com a esperança, é a seguinte. E vá se acostumando, que esse filme é de terror pra vocês e eu já vi! O Leãozinho é O esporte tem uma tradição de não ter esses times, de não ter esses times de nome, né, e dar certo. E aí acho que a gente consegue trazer um pouquinho da história do esporte sobre isso. Uma outra questão que me deixa esperançoso com o Daniel, eu não era a favor da saída de Gutinho, né, mas com a saída dele eu acho que Daniel era o nome mais certeiro mesmo, porque era o que se enquadrava financeiramente, era um cara que já conhecia o clube, conhecia uma parte dos atletas, então tinha todos esses benefícios, né? Mas o que eu acho é que é um cara humilde, e aí é humilde no seguinte sentido, de falar, meu time é fraco, eu não vou conseguir atacar os caras lá na frente, eu vou jogar fechadinho aqui, e vou ficar jogando, sofrendo, e vou tentar ganhar o jogo ali em 1, 2 bolas, e pronto. Eu acho que essa vai ser a característica do time. E aí eu tento fazer um comparativo numa esperança de trazer um Eduardo Batista nos anos áureos, né? Que foi 2014, 2015 ali, né? Então, é nessa esperança de, tipo, ver um cara que está iniciando agora, né, que está com toda a vontade de aparecer, vai estar jogando na Série A, estava na Série C até o ano passado, né? Então vai estar disputando a Série A. Já teve com a gente, logicamente, mas com outras condições. Mas de, tipo assim, falar, não, vou começar um trabalho agora, vou meter a cara. Vai, querendo ou não, formar o time que tem uma característica dele. Eu acho que desse elenco que tá aí, acho que a gente vai mudar um pouquinho ainda e ele vai trazer os caras que se adequam à forma de trabalho dele. Então acho que tem esses pontos positivos. Agora, ponto negativo. O próprio Geórgio trouxe uma notícia pra gente mais cedo no grupo da gente, falando que o Brasileirão deve começar em agosto, início de agosto, e vai até fevereiro. E aí com dois jogos por semana, o tempo todo, né? Então a gente tem esse desgaste de elenco, que a gente não vai ter elenco. A gente já não tem um time, né? Então provavelmente a gente também não vai ter um elenco. Vai ser viagem, vai ser lesão, vai ser suspensão. Então acho que isso vai pesar muito pro esporte. Assim como vai pesar pro Fortaleza, pro Ceará, né? Pro Bahia talvez nem tanto, mas vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano de superação, né? E aí acho que a gente pode até discutir os nomes daqui a pouco, né, Paulinho? Aí como é que vai ficar, né? Mas essa é a minha opinião. Eu acho que na fé divina acho que a gente consegue se livrar. Então, Paulinho, eu acho que a gente vai muito, mais uma vez, acho que desde 2001, tantas vezes que a gente teve no Brasileiro Série A, nunca foi um brasileiro tranquilo, misericórdia, né? E esse ano vai ser mais um ano. A gente vai buscar aí se agarrar numa esperança, vamos tentar se agarrar quando puder ter a ilha cheia, com a torcida presente, né? Com certeza não vai começar o brasileiro com torcida podendo estar no estádio. Então, a gente já perde muito com isso também, né? Lógico que outras equipes também vão... Assim, a torcida é importante para qualquer equipe, mas a nossa aqui, a gente sabe, o Brasil inteiro sabe como a ilha é importante para o esporte, né? Como jogar em casa para a gente faz muito peso na pontuação que a gente tem no campeonato. E aí, o grupo nosso, né? Um grupo que vai se reduzir, né? Até para a questão de folha, um grupo que vai se reduzir para um campeonato que vai exigir um grupo grande, então aí tem uma incoerência, mas aí paciência, ou era o financeiro ou não era, e aí acho que não tinha escolha, tinha que optar mesmo pelo financeiro, para a gente pelo menos conseguir cumprir com nossas responsabilidades com quem tiver,
Para pelo menos quem estiver aqui trazer essa alegria que o Rubão está sentindo falta dos atletas em campo. Atleta com dinheiro no bolso, ele vai correr por todo mundo, certo? Atleta que não está recebendo, a gente já conhece, porque é filho de atleta que faz corpo. Né? A gente vai aqui achar que os caras vão correr, não vai correr, pô. E não está errado em não correr também, não. Entendeu? A gente não vai também ser hipócrita aqui, não. Mas vamos marcar, pô, vamos pagar os caras, vamos tentar manter uma folha, pelo menos aí. Lógico que não é legal estar atrasado, mas um mês, pelo menos, no máximo atrasado. E aí, eu acho que a gente conseguindo manter a folha em dia, se conseguir realmente isso, vai ser um passo muito importante para a gente começar a ter essa esperança que o Rafael tem, certo? Fé todo mundo tem, né? De Fortaleza, Ceará, a gente, Atlético Goianiense, Bragantino, todo mundo vai ter. Uns para não cair, outros para ser campeão, outros para ir para a Sul-Americana. Hoje a gente não tem um grupo forte, tem um grupo que realmente a gente vai torcer para que ele consiga pelo menos se manter na primeira divisão, que eu acho que vai ser uma conquista muito grande. A gente tá por mais um ano na Série A, do jeito que tá. Só que aí eu vou me apegar muito com o que o Rubão falou na abertura dessa pauta aí. Em anos que a gente menos espera, parece que Deus olha pra gente de uma maneira tão, tão gigante que possa ser que esse grupo que aparentemente não tem a força técnica, né, que a gente já veio acompanhando, né, no Pernambucano, no Nordestão, nos primeiros jogos do ano, vai que essa mística aí aconteça novamente e os caras consigam fazer uma campanha que consiga nos manter na Série A. Mas quando a gente for analisando o plantel, a gente vai alimentando mais essa fé, desacreditando mais. Eu acho que fica pior, viu? Que aí tá na realidade. É bronca, viu? Ai. E aí, Jorge, o que é que tu acha desse grupo da gente, hein? Cara, não vou mentir a vocês, cara. Eu tô muito apreensivo com essa Série A. Eu tô muito apreensivo porque a gente tem um time ruim. Não vamos aqui, vamos dizer assim, passar a mão na cabeça do elenco. O elenco é ruim, mas é o que nós temos nesse momento devido à falta de dinheiro do clube. E assim, eu tô torcendo para esse elenco calar minha boca, cara. Daniel Paulista consiga fazer desse elenco aí um Bayern de Munique, um Barcelona, que os caras entrem comendo a grama e joguem como se fosse correndo atrás de um prato de comida. Enfim, eu tô assim com essa esperança, né? Mas que o time é ruim. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. E a gente vai lutar para não cair, cara. E se a gente conseguir não cair, já vai ser uma grande, grande realização. Porque significa um pouco mais de receita, um pouco menos de bronca, né? Então, é isso. Torcer para não cair. Show de bola, Jorge. É como eu digo, né, meu amigo? Nesses 115 anos de esporte que você acompanhou, né? Avidamente, não tinha visto ainda, né? Uma situação dessa que a gente tá vivendo agora, atualmente. Mas beleza. Não foi tanto, não foi tão pouco, né? George tava com o Guilherme de Aquino, foi George tava no dia. George foi um dos caras que deu as ideias, pô. Tá ligado, não? O vermelho e preto foi ideia dele. Vamos falar agora um pouquinho sobre as principais carências, né, do nosso time. Vai dar vontade de chorar, bicho, na moral. Porque ficou muito engraçado essa chamada. Principais carências. Cara, começando pela torcida que tá carente demais, velho. Paulinho tá carente de profissionalismo. É o que, Jorge? Tá carente de profissionalismo, carente de dinheiro, tá carente de elenco, tá carente a torcida tá carente, a Globo tá carente, tá todo mundo carente. Olha, vai estar carente do programa de podcast, porque carente de podcast não tá mais não. É isso que eu ia falar, Rafa. Só não estamos carentes de um programa bom de podcast sobre o esporte. Porque somos nós aqui, ó, o Covilcast.
é onde a gente fala de torcida para torcida. E eu queria aproveitar e já chamar vocês aí para se inscrever em nossas redes sociais, né? Seguir o Esportanos aí, em todo lugar tem rede social. Ah, eu não gosto de YouTube, mas tem Twitter. Eu não gosto de Twitter, tem Facebook. Eu não gosto de Facebook, tem Instagram. E vai vir novidade no Instagram aí, viu? Pode aguardar. O Esportanos Real vai abrir a porteira. A gente tem que fazer um TikTok também, viu? Que eu acho que eles só não tem TikTok. Só tá faltando TikTok. E aí, Quem vai bicho, ficar pra gente... pelo TikTok vai ser Edmar. De Mafafá. E a gente, já que a gente Semana tá falando no passada assunto... tava dando aula de forró, viu? Olha aí, Vocês tá vendo? estão por fora, rapaz. Ah, Essa já- aula eu queria ser um aluno. é. Mas tu com teu gingado, Rafa, tu abala, pô. Meu amigo. Ó, já que a gente tá falando sobre essa questão fofa, que é a carência, vamos começar com ele, né? Fala, ceifador. Fala aí, que a gente quer ouvir. Caramba, vamos elencar as principais carências, né? Já colocou um bocado aí. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho o texto que o Jorge falou, que eu acho que o Sport não tem um time fraco. Eu acho que a gente tem um time limitado para uma Série A, certo? Se fosse para jogar uma Série B, talvez a gente também voltasse a disputar uma vaga de acesso. Para uma Série A, aí sim a gente tem uma limitação muito grande, né? Diante do que temos hoje na Série A. Quando a gente olha para o restante a gente está olhando o grupo da gente com um olhar para um brasileiro, né? Não está olhando para Pernambucano nem para Nordestão. Para um campeonato brasileiro, na Série A, eu acho que de goleiro, para se manter na Série A, de goleiro a gente tá tranquilo. Eu acho que a gente tem 3 goleiros aí que conseguem dar conta para essa briga para não cair, né? A gente não tem goleiro para fechar o gol e caramba, é goleiro de Palmeiras, de Flamengo. Não é. É goleiro que vai ajudar a gente a não cair naqueles jogos em que os ataques do adversário vão ser ali do meio de tabela para baixo, né? Aparecer aí um grande jogo contra um grande time aí que vai brigar pelo título, ótimo. Mas não, né, nas linhas gerais não vejo não. Lateral a gente foi um calo na Série B, vai ser um calo maior na Série A. Para mim a primeira grande carência nossa são os laterais. Né? Mesmo com a chegada de Patrick, Edmar? É porque eu encaro o Patrick como lateral, entendeu? Como um defensor ali da última linha, um homem que vai fechar. Eu acho que o Patrick já tinha um problema de característica de lateral. Quando veio para aqui, a gente conseguiu visualizar isso melhor quando ele esteve do lado da gente, né? Ele não é um bom marcador, ele não consegue se posicionar bem na marcação. Ali atrás, como um bom lateral, né? Como laterais, que é assim, se a gente for olhar pela seguinte ótica, que a gente vai jogar um campeonato muito mais atrás do que propondo o jogo, eu preciso de lateral, então. Eu não preciso de um jogador que joga ali com características de ala. Que pode ser, agora veja, no caso do Patrick, ele pode ser aproveitado numa segunda linha, né, numa linha de meio campo. Mas em termos de lateral, eu acho que a gente vai começar com carência. Uma carência pesada, uma carência desde a saída aí de um Mena, que aí Sander conseguiu ficar mais à frente dessa lateral esquerda. A saída não, a permanência de um Raul Prata. Raul Prata é um cara versátil, ele joga nas duas, mas ele é ainda assim... Né, mas ele é fraco nas duas também, mas assim, ele é uma opção de versatilidade, só isso. E os meninos da base, talvez seja uma esperança, porque talvez eles entrem e nos surpreendam. Né? Com o Russo foi assim, o Russo começou entrando, né? Ninguém esperava apontar aí, o Russo bater na seleção brasileira. Mas a gente esperar que aconteça. Dupla de zaga. Aí, meu amigo, se agarre na sua fé, viu? Porque zagueiro da gente, eu vou ser bem sincero a vocês, eu não tenho muita confiança no que a gente tem aí de defesa, não. Viu? Se lateral é carência e zagueiro não passa confiança, a última linha da gente é Daniel Paulista conseguir posicionar bem esses caras. Só a fé é no treinador, não é no jogador, não. Ô Edmar, só trazendo um pouquinho aí, a gente tem na zaga, a gente tem Adrielson, Cleberson tá indo embora, né? Graças a Deus. Mas a gente tem Rafael Thierry, né, que não jogou esse ano ainda, né, mas que formou a dupla da Série B ano passado. E a gente tem a chegada de Iago Maidana, né, que era do Atlético Mineiro, que também não jogou ainda. Com esses 3 aí, eu acho que a gente forma uma defesa difícil de... Não sei, como você falou, é encaixe, né? É encaixe. Eu acho que a gente precisaria de um zagueiro assim, que talvez não venha mais, né? Para ser um zagueiro, aquele xerifão, né? Que comandasse a zaga, que tivesse uma experiência, que tivesse força. Eu acho que era para ter sido investido um dinheiro bom num zagueiro bom.
Não sei se é Rafael Thierry, Iago Maidana e Adrielson que vai segurar a gente, não. Né? Poderia trazer Toby aí, né? Deixa Toby na igreja dele. Bom, eu acho que vai ser unanimidade a questão dos goleiros, né? Enfim, nós temos aí 3 goleiros bons. O Maílson, o Lampoli e o Carlos Eduardo. Eu acho que eles suprem, né, essa necessidade da gente. Vamos lá, zagueiro. Temos Adrielson, Rafael Thierry, o que chegou do Atlético agora, né? O Maidana. Kleberson tá indo embora, né? Já foi, na realidade. E o Chico. Isso. Eu traria mais um zagueiro. Acho que do nível do, assim, um cara que realmente tivesse pegada, tivesse aquela moral, tá entendendo? Um cara que realmente comandasse ali o setor. E a gente vai precisar muito, a gente vai sofrer muito nesse campeonato por conta da defesa, que realmente não me inspira nenhuma segurança a defesa do Sport. Acho que desde a Série B que já vinha sentindo. Lateral direito, a gente tem um Patrick aí, como o Jorge falou, que é mais um ala do que um lateral propriamente dito. Tem o Raul Prata e tem um menino da base, né? Se eu não me engano. Isso, correto. Eu acho que eu traria mais um lateral direito, assim, no perfil de Raul Prata. Um cara que fosse mais defensivo, né? Lateral esquerdo, embora Sander, com toda a disposição, com toda a entrega dele, cara, mas eu acho que não é o suficiente para jogar uma Série A, né? Você vê a dedicação do cara, o cara se entrega ali em campo, mas eu acho que ele, para uma Série A, realmente ainda não tem aquela fome, né? Não tem aquele traquejo de jogar uma Série A. Eu acho que mais um lateral esquerdo. Aí um cara um pouco com mais rodagem, mais experiência. Beleza. Vamos agora falar um pouco do meio de campo, né, galera? Começando aí com o Rafa. Então, no meio de campo a gente tem os volantes Ronaldo, William Farias, Betinho, Richelli tá indo embora, né? João Igor, Ale Santos, que era a base, e Marcão, né? São os volantes da gente. Eu acho que de volante a gente tem muita quantidade, mas tem pouca qualidade. Eu acho que a gente tem o William Farias aí, que fez uma Série B massa, não é? Que começou o ano também bem pra caramba. Desde a saída de Charles, a gente não tem uma dupla para ele, né? A gente imaginava que podia ser Richelli, só que Richelli não engrenou, como a gente já esperava também, né? O cara passou quase 2 anos afastado e agora Richelli tá indo embora. Sendo bem sincero, eu acho que minha dupla de volante hoje seria William Farias e João Igor, pelo potencial que João Igor demonstrou no ano passado. Tá entendendo? Então, um cara que consegue marcar razoável, que tem uma boa saída de bola, que chuta de fora da área, não é? Eu iniciaria a minha dupla de volante com eles, mas sabendo que para a Série A, assim, não aguenta. Tá entendendo? A não ser que João Igor se destaque aí e cresça, né? A gente tem essas propostas por Ronaldo aí que a diretoria não libera, a gente não entende o porquê, né? Eu acho que Ronaldo e Marcão são jogadores que têm muita capacidade para uma Série B, né? Então aqueles caras pitbull, marcador, mas para a Série A acho que ajuda pouco. Betinho, que pouco demonstrou até agora, não é? Nos momentos que jogou. Então acho que aí talvez seja a nossa maior carência, a dupla de volante. Hoje eu considero o William Farias titular, mas não encontro uma dupla para ele, a não ser João Igor, que seria o mais próximo. Bom, assim, o que o Jorge falou, eu realmente tenho total concordância. Para mim, a dupla de volantes é William Farias, são os melhores. Eu acho que cortaram o áudio de George. Acho que foi o cachorro que engoliu o microfone. Eu puxei o cabo do áudio de hoje. Foi o cachorro. Acho que o cachorro engoliu o microfone. de George. O cachorro tá correndo atrás dele ainda. Vai.
Sobre essa primeira linha de marcação da gente, a primeira linha de meio campo, né? Com os volantes. Eu não acho bem que seja a maior carência nossa, não. Realmente a maior carência que eu acredito seja a última linha defensiva, porque foi a que mais fez a gente sofrer na Série B e vai ser um dos setores mais cobrados na Série A. Nessa Série A em específico, porque é onde a gente vai se propor mais a defender do que a atacar. Essa dupla de volante, pelo menos a gente tem uma dupla de volante que nos faz acreditar que eles vão fazer uma boa proteção para essa última linha. São dois atletas que já jogaram a Série A. O João Igor vem do Santos, né? Então ele tem aí uma base muito boa, já ter atuado pelo Santos. O William Faria nem se fala. Mas aí a gente vai pecar no suporte dessa dupla. Quando essa dupla tiver alguém suspenso, né, aí a gente vai sentir a diferença, que aí a qualidade vai cair. Vai cair não é pouco, não. Né? Então... E a gente tem um problema, né, Edmar, que João Igor, ele se lesiona muito, né? Então ele fica muito tempo afastado. Foi uma situação que a gente se acostumou a ver, né, dele. Ele passa realmente, ele é recorrente em lesões que não são recuperáveis assim a curto prazo, são lesões de 2 semanas, 3 semanas. Mas assim, eu fico mais seguro com esses dois em campo, né, protegendo a defesa da gente. Né? São dois jogadores que têm algumas características até boas para saída de jogo. O João Igor apoia muito, muito à frente, tem um bom chute de média distância. O William Faria tem uma capacidade, uma leitura de posicionamento da equipe, do adversário muito boa, ele se posiciona muito bem, e isso facilita antecipação, desarme, né, acompanhar ali um meia mais técnico, que ele consegue fazer uma marcação mais em cima. Então, acho que os dois se encaixam nessa proposta de ter dois volantes que saibam ali fazer uma boa proteção de zaga. Lógico, se a gente tivesse um Richelli, né, podendo ficar e tivesse bem, né, lógico que seria uma grande ajuda. A minha dupla de volante titular, assim, peneirando o que a gente tem, de fato, o William Farias e João Igor. Eu não vejo realmente aí, embora, cara, eu fiquei muito feliz quando o Richelli foi repatriado e torcendo muito para ele dar certo, para ele compor essa dupla de volantes aí com o William Farias, mas infelizmente o cara não engrenou. Não está tendo um início aí de temporada, né? Realmente feliz. E como ele está na iminência de ir embora, de uma certa forma até nos alivia financeiramente, né? Devido a essa pindaíba que a gente está vivendo aí, né? O Sport está vivendo. Na minha visão, eu creio que eu ainda tentaria trazer mais 2 volantes, cara. Que seriam justamente 2 reservas aí para essa dupla de volantes. Já que o Jean-Patrick foi embora, enfim, graças a Deus, e Richelli está na iminência aí, vai, não vai. E, sinceramente, Marcão e Ronaldo não me animam para uma primeira divisão, o Sport jogar com esses 2 caras. Mas eu tentaria trazer, na minha visão aí, 2 volantes, claro, com características aí parecidas com o João Igor e com o William Farias, para uma substituição, para caso de um terceiro cartão, enfim. Exatamente. E o nosso camisa 10, quem é? A gente tem a esperança que seja o Jonathan Gomes, né? Que foi anunciado aí por um clube de fora, não lembro de onde era, mas a gente tem a esperança que seja ele. Deportivo Pasto. Veio na esperança de ser Lucas Mugni, mas não foi ele. E, na verdade, ele é o 10, né? Mas não joga como um 10. E a expectativa é que seja Jonathan Gomes. Só que o que eu acho, as 2 vezes que ele jogou, 2 ou 3 vezes que ele jogou, ele sempre entrou jogando na ponta. Tá entendendo? Com o próprio Daniel. E aí não é a dele, né, pô? Ele não é esse cara de velocidade, ele não é o cara que vai correr, que vai voltar. Ele é aquele cara que aparenta ser preguiçoso, que joga ali no meio, mas que tem uma qualidade muito grande. E aí, ou o Daniel muda o esquema do Sport para colocar ele na função dele, ou a gente vai perder um jogador. Porque logo a torcida vai estar caindo em cima dele. Eu vejo o Sport jogou em alguns momentos um 4-4-2 lá, com Daniel, e Daniel colocou Lucas Mugni aberto numa ponta e Jonathan Gomes aberto na outra. E aí, meu amigo,
quem é que joga? Nenhum dos dois joga assim, pô. Eu não sei se foi força do destino ali do momento, né? Mas Daniel tem que rever esse conceito dele aí. Ele se destacou no passado jogando no CSA como segundo atacante. Era aquele cara um meia atacante de fato, né? Jogava naquela região central ali que chegava muito na área. Era mais ou menos o que o Diego Souza fazia, né? Ele era um quarto homem ali Pronto, de ataque, isso. né? E jogava Era. atrás dos atacantes ali. Jogava muito próximo de André, né? Então eu espero que Jonathan Gomes jogue muito próximo de Brocador, né? Eu fico com a visão do. Eu tava na ilha quando ele estreou. Eu só não recordo qual foi o jogo, rapaz, da estreia do Jonathan. E assim, ele entrou realmente, ele substituiu o Atlético. Foi um clássico, não? Então eu acho que foi o clássico. Eu acho que foi o clássico mesmo, contra o Santa Cruz. Terminou 1-0. Ele entrou substituindo um cara que estava na ponta, mas ele jogou muito por dentro, ele jogou muito pelo meio. Se for a orientação dele jogar aberto, ele quebrou essa orientação e veio muito para dentro. E realmente, quando o Lucas Mugni veio para a ponta esquerda, o próprio Lucas Mugni começou, assim, naquele jogo, ele jogou melhor. Então, eu acho que a gente não vai ter um camisa 10 nesse Campeonato Brasileiro. Um 10, assim, um 10 clássico. A gente pode ter esse atleta ali no meio, mas, assim, que ele também ajude na marcação. Para ele estar livre, ele estar se movimentando, ele estar solto, eu acho difícil. Como a gente já viu o Daniel utilizar em outros momentos atletas rápidos no ataque, prontos para receberem, por exemplo, um lançamento, até para desafogo de defesa, eu, por escolha, preferi realmente um Jonathan Gomes, mas é como o Rafael colocou, aberto em ponta, a gente vai perder. Ele não tem característica para isso, não. Ele não tem característica, ele não tem velocidade. Ele tem um bom passe, ele tem uma boa movimentação, ele joga verticalizando, pelo menos ele entrou dessa maneira no clássico. Agora, eu não vi com muita liberdade para chegar na frente. Eu não senti ele com essa liberdade toda. Talvez porque era estreia, né? Ele estreou praticamente na semana que ele chegou, né? Tava ali recuperando o ritmo. Dentre os meios da gente, foi o que mais me agradou. O Lucas Mugni teve muitos jogos e mesmo assim não conseguiu luzir, né? Pelo menos veio com um know-how aí muito grande, né? Que jogou em equipes do Sul e também não luziu lá nas equipes. Aqui foi uma aposta e não vem dando resultado. Eu acho que a gente vai jogar realmente talvez com 3 volantes, liberando o João Igor, liberando o William Faria, os dois fazendo um revezamento. Esse quarto homem de meio campo não seja aquele meio atacante, seja mais um meia para movimentar essa bola, para colocar os meninos da frente em velocidade. Vamos agora falar do ataque, né? Só para relembrar as opções que a gente tem de ataque, né? Assim, a gente tem os atacantes centralizados, né? Mais que é Brocador e Elton. Mas a gente tem Leandro Bárcia, né, que pode jogar tanto de referência como aberto. A gente tem Ian, a gente tem Marquinhos, a gente tem Maxwell e a gente tem Evandro. Então, hoje são esses os nossos jogadores de linha de frente, né, mais ofensivos. Bom, meu ataque titular é Leandro Bárcia, numa ponta, esse Bruninho, que veio do Atlético Mineiro junto com o zagueiro Maidana, em uma outra ponta. Jogaria com Brocador, enfim, é o que nos resta, de centroavante. Isso, é meu ataque. Torcendo aí para pingar mais alguma coisa aí nesse ataque, para fazer a diferença, mas tá muito difícil. Então, partindo da ideia que a gente vai jogar mais fechado do que aberto, eu acho que a minha escalação ia já fechando até a escalação, bom. Eu acho que a gente jogaria no 4-4-2 com Luan Poli, Patrick, iria de Maidana, apostando no que eu não vi, né? E Adrielson e Sander, né? No sistema defensivo. Iria com William Farias e João Igor de volantes. E aí o meu ataque eu colocaria, né? Eu acho que aberto nas 2 pontas. Eu acho que eu iria de Leandro Bárcia aberto na ponta esquerda, fazendo o lado esquerdo ali junto com o Sander. E inicialmente eu iria com o Marquinho no lado direito, né? Faria Jonathan Gomes como aquele meia centralizado e faria Hernando Brocador lá na frente, o centroavante. Eu acho que Evandro não mostrou, teve muita oportunidade, não mostrou para que veio. Eu acho que Ian, eu não gosto de Ian desde a Série B do ano passado.
né? Então tem Bruninho aí que veio do Atlético Mineiro também junto, que jogou pouco tempo, né? Demonstrou a qualidade, mas acho que precisa de mais tempo. Mas eu acho que a gente faria um time desse, um trio, um quarteto ofensivo dessa forma, né? O Marquinho como ponta direito, o Leandro Bassa como ponta esquerdo, né? Jonathan Gomes centralizado e Hernando Brocador como nosso homem de referência lá na frente. E aí, meu lamento todinho é que, tipo, desses 4 homens, sendo bem sincero, eu acho que o único que está habilitado para jogar bem uma Série A é Leandro Bassa. Acho que Jonathan Gomes seria um bom banco e acho que Brocador seria um bom banco. As questões financeiras da gente não tá legal, né? É o que a gente pode ter. E aí é acreditar que encaixa, né? Um time desse. Algo parecido com isso aí. Acho que o Daniel não deve fugir muito disso, não. Eu espero que esse time seja veloz, que ele compense essa limitação, né, com muita garra e velocidade de transição de bola. Eu acredito que o caminho é esse. Porque o que apareceu até agora não me animou muito, não. Atacante que a gente tem, acho que a gente tem uma quantidade muito grande de atacante. Engraçado, a gente tem a gente tem uma quantidade maior de atacante com a característica que a gente não deve utilizar muito, que é centroavante. A gente vai ter Hernani, vai ter Elton, vai ter Ronaldo, e de velocidade a gente não tem muita peça. Tem o Guri que chegou do Atlético Mineiro, Bruninho, tem Marquinhos, tem Ian, mas aí os que a gente já conhece talvez não ajude muito. Mas o ataque nosso, com certeza, a gente vai variar por aí, entre Bárcia, entre Brocador, entre Bruninho, entre Ronaldo. Não coloco muita fé, pelo menos nesse começo de brasileiro, em Elton, em Ian e nos demais. Coloco não. Eu gostaria muito de poder ver um Pedro Maranhão, né, participar de um brasileiro. Um Mikael. Exato, entendeu? Porque dos que jogaram esse ano, eu acho que Pedro Maranhão foi um dos poucos que eu vi que ia para cima, né? Recebia a bola e ia para cima. Pô, aquela correria que a gente se acostumou a ver de um Ciro, de um Ricardinho, né? Mas é novo ainda o menino também, e só aprende jogando, só vai ganhar experiência jogando. Mas infelizmente foi negociado, né? Assim. Então, Foi afastado, né? Para ser negociado. Ele sempre pagar. Então, para ter um Ian no grupo é muito melhor ter um Pedro Maranhão. Eu acho também. Eu investiria mais em Pedro Maranhão. Mas são escolhas, né? Eu acho que a gente vai, nesse ataque nosso, torcer para que quando a bola chegar, os caras tenham a iluminação divina de guardar. Porque não vai ter muita chance, não. Então vamos seguir para a próxima pauta, né? O caso de Thalisson. Então, o caso de Thalisson é mais um daqueles casos que a gente vacila, né? Como gestão, né? Como gestão de clube. Você vê, né? Mais um ativo do clube, né? O cara foi formado na base do clube. E acontece a mesma coisa que aconteceu com o Fabrício, né? Rescisão indireta, por falta de pagamentos. E assim como aconteceu com outros jogadores que agora não me recordo. E você vê que é a questão do amadorismo que está aí. Por mais força de vontade que se tenha, que o dirigente tenha, mas não é o profissional, cara. Mas tá faltando dinheiro no clube. Beleza, mas, pô, tenta negociar o cara, como o Jorge falou. Tenta fazer alguma coisa, fazer dinheiro em cima do cara. Mas não, prefere perder. E ainda perder mais ainda porque o cara sai como credor do clube. Aí você vê a questão, o cara que tem 24 anos, que não apresentou quase nada enquanto jogou, né? Que até Luxemburgo apelidava ele aí, que eu nem me lembro qual era o apelido que ele deu, né, para o Thalisson. O cara sai com uma bagatela aí de 800 mil reais, pô. E o Sport vai ter que pagar. Por quê? Deixou de pagar aí FGTS, salários e afins. Quer dizer, é difícil. Você se animar, você pensar até no que falar.
com tanto amadorismo, com tanta displicência, né, que o clube trata, né, esses assuntos. Mas enfim, né, vida que segue, já aconteceu, ele que siga a vida dele, e o Sport vai ter que pagar, vai assumir esse ônus, segue o jogo. Mais um atleta que não recebeu, que está buscando seu direito, certo? O Sport falando que até que isso aí é obra de empresários que estão tentando ou assediando o próprio jogador, que isso não é resultado de uma insatisfação do próprio atleta. Mas, enfim, o cara está com 11 salários pendentes, 19 pagamentos da FGTS que não é feito. O cara vai fazer o quê, meu Deus do céu, no clube desse? Ele vai pedir as contas e vai embora. E aí, paciência. Paciência, né? Não é o primeiro caso, não vai ser o último, infelizmente. É tentar negociar, tentar achar um meio termo, vida que segue. E o pior é daqui a pouco estourar. Quando tiver com 26, 27 anos, estoura um danado desse, o Sport nem ganha dinheiro, ainda perde. Ainda vai ter que pagar o cara. São os erros que a gente cometeu. É isso aí, galera. Esse foi o nosso CovilCast número 3, certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês mandem sugestões, críticas lá no nosso Instagram. A gente está aberto sempre a escutar vocês. Participem, a gente precisa da nossa torcida participando. É isso aí, galera. Esse foi o CovilCast número 3. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, compartilhe, curta esse podcast e mande para os amigos no WhatsApp. Espalhe o máximo com o máximo de pessoas, com o máximo de rubro-negros aí. Nos ajude. Estaremos nas principais plataformas, né, aí de streaming, de áudio, de podcast, certo? E lembre, onde tem rede social, tem Esportando Real. Então, siga a gente lá, nos dê essa força, fica de olho no nosso Instagram, certo? E muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado, bancada, e pelo esporte. Tudo. Valeu! Um abraço! Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado aí. Um beijo e um abraço pra todos. Bom descanso pra todo mundo aí. Terça-feira tem mais, se Deus quiser.